Estamos começando mais um canal do autoconhecimento, tendo a honra de trazer aqui 3 consteladoras familiares, né, que tiveram a visão, né. Na realidade são 8 consteladoras que escreveram esse livro, né, a visão de desenvolver o direito sistêmico na justiça, né. São consteladoras que se formaram juntas, né, e com muita vontade de fazer o bem, né, a quem não tinha esse direito, né, os apenados, levaram alguns juízes, né, depois elas vão explicar como iniciou, né, a questão da constelação na justiça sistêmica, né, com o direito sistêmico. E elas, além de ter uma difícil profissão, nobres causídicas que são de trabalhar com petições, com justiça, tratar da justiça das pessoas, elas levaram a facilidade da justiça para os apenados, para os juízes, para o direito sistêmico, né? Então vamos começar agora com a Lohane, que vai dizer como começou todo esse processo de somar a constelação familiar com o direito. Primeiramente, Salim, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você. E é isso mesmo. O direito sistêmico chegou para a gente como um verdadeiro presente, trazendo mais humanização para a nossa profissão, que é o direito. Esse é o verdadeiro sentido do direito sistêmico. E o direito sistêmico, ele começou em 2012, com o juiz de direito, Sam Storch, lá da Bahia. Ele que já conhecia a constelação familiar com uma técnica pessoal, e ele sentiu e percebeu a positividade de trazer a aplicação das constelações para o judiciário. Ele percebeu quanto ele poderia ajudar as pessoas e as partes, trazendo mais esse benefício para o judiciário. Essa terminologia também de direito sistêmico foi o juiz Sam quem trouxe, que nada mais é do que a aplicação da constelação familiar e das leis sistêmicas dentro do judiciário. Atualmente, nós já temos mais de 20 tribunais de justiça que adotou a técnica da aplicação das constelações. Inclusive, aqui no Ceará, nós também já temos essa aplicação com o programa Olhares e Fazeres Sistêmicos, que atua aqui já desde junho de 2017. O que a Lohane falou é uma felicidade, né, para a sociedade entender o que é o direito sistêmico, entender essa terapia da constelação familiar, né, essa formação feita por Bert Helling na Alemanha, que ele era padre, foi até a África como missionário e lá aprendendo com os Zulus, aprendeu toda a técnica. Inclusive, Salim, cabe acrescentar que o Brasil é pioneiro mundial da aplicação das constelações no judiciário, com o SAM sempre à frente de tudo isso. Inclusive, ele recebeu um convite esse ano para comparecer na Alemanha em um congresso mundial do Bert Hellinger, para ele falar um pouco sobre essas experiências no judiciário brasileiro lá na Alemanha. Então, para a gente é uma honra muito grande esse projeto ter sido iniciado aqui no Brasil. Sociedade. Para quem pensa que o nosso país não é pioneiro em muitas coisas, nós somos pioneiros em muitas coisas do bem. Nós procuramos fazer e pesquisar os brasileiros, principalmente nós aqui cearenses, né? E ao mundo, levar ao mundo tudo de bom e do bem que aqui nós aprendemos, né? E já vi também que vocês já estão viajando aí para Portugal, para todos os cantos aí, levando a questão do direito, de aprendizado, né? De aprender cada vez mais. Vocês 3, são 8, né? São 8 consteladoras. Isso, né? Salim. A ideia do livro, ela nasceu justamente no nosso grupo de constelação, nosso grupo de formação em constelação. Somos 8 advogadas que nos encontramos nesse grupo, né?
Algumas se conheceram no Olhares e Fazeres, no programa que acontece aqui no Ceará, no Tribunal de Justiça, e outras foram se encontrando nessa jornada do curso de formação em constelação familiar. E aí nos apaixonamos pela constelação e juntamos essa ideia, né, as leis sistêmicas, para dentro desse conhecimento do direito nesse livro. E aí a gente coloca dentro do direito. Eu estou vendo que é um livro muito rico, né? Fala de tudo da questão do direito, né? As 8 consteladoras, né? Ana Cecília Bezerra de Aguiar, Ana Ciomara de Oliveira Ferreira, né? Ana Tarna dos Santos Mendes, né? Gabriela Nascimento Lima, né? A Caroline Evangelista Pereira, Carolina. né? Carolina, porque eu chamo ela de Carol só, viu? Isso. Eu só chamo de Carol. Pros íntimos. Só chamo de Carol, né? Então, eu não tenho culpa se ela tem o nome que completa Carol. Né? Isso é culpa dos pais, né? Os pais têm que falar com os pais intermediantes, né? É ancestralidade, não é minha, tá? Nem minha, né? Certo? A Lohane de Bortoli, né? Bortoli, é italiana, né? Mafiosa. Veio da máfia italiana, né? A Maria Lívia, Maria Damasceno, né? Raquel Mesquita Rodrigues. A Raquel, eu tenho curiosidade dela. Ela ia ser a Sandy. Quando eu era criança, ela tinha mania de cantar, né, Raquel? Cantar. Mas por enquanto, né, hoje eu só vou falar do meu dom como advogada. O meu dom artístico como cantora vai ficar para uma próxima oportunidade. Nós temos aqui um bastidores, ela cantando, viu? E nós vamos apresentar também esses bastidores, porque foi espetacular. Certo? Então, estou vendo que o livro é muito completo, né? Fala de tudo. E vale ressaltar, Salim, que não é um livro de artigos. Foi um livro que foi construído pelas 8 autoras conjuntamente, tá? A gente se reunia constantemente, de 2 a 3 vezes por semana, na reta final do livro. E a gente construiu isso tudo junto. Então, cada palavra, cada capítulo, cada ideia que tem nesse livro, a gente foi construindo conjuntamente. Então, vale ressaltar que as ideias que estão aqui são das 8 autoras. Gostei muito de você ter honrado e falado o nome das 8. Elas estão aqui, apesar de estarmos 3, mas estamos representando esse livro, né, que trouxe essa energia, essa construção que foi de tanto aprendizado para nós. Então, agradeço o seu convite. Mas é uma questão de canal do autoconhecimento para que a sociedade tome o conhecimento, né, o autoconhecimento de todos os terapeutas e tudo que nós estamos fazendo, né? Tá certo? E todas as terapias. Então, seria questão de obrigação tê-las vocês aqui. Que é isso, a gente ficou muito feliz com o convite. E é até bom, Salim, você trazer essa questão da importância do autoconhecimento, que é algo que a gente vem conversando bastante, da necessidade de nós, profissionais do direito, enveredarmos para essa área, porque a gente foca muito no outro, de resolver os conflitos do outro e muitas vezes, sem olharmos para nós acabamos nos emaranhando nos conflitos dos nossos clientes. Então, um ponto bem importante que a gente trouxe também nessa obra foi a questão da postura do advogado sistêmico, do advogado e do mediador. Como a gente sabe, todo o preparo da mediação, ela começa já com o ambiente. Então, assim, a gente já ressalta a importância de cuidar do aspecto externo, né, do escritório. A gente já começa o acolhimento a partir daí. Então, se a gente cuida do espaço, mais necessário se faz nós cuidarmos de nós como profissionais. Então, o advogado poder realmente voltar o olhar para si. E muitas pessoas me perguntam, mas Raquel, para eu ser uma advogada sistêmica, eu preciso fazer o curso de formação de constelação familiar? E aí eu destaco que não, né? Que o que se faz realmente necessário é o conhecimento das leis sistêmicas, que é a base da constelação familiar. Porque aí, se for um processo já judicializado, enquanto que o advogado faz esse acompanhamento do processo, ele acompanha também o cliente nessa questão de lidar com os conflitos internos, das reais causas dos conflitos. E aí entra a utilização da abordagem sistêmica, que vai facilitar, né? Ela vai trazer realmente essas questões, essas razões ocultas que estão do inconsciente, a gente vai
traz para a consciência e assim a gente consegue tratá-las. E o resultado disso é que muitos processos acabam num acordo, que é a intenção, né? O nosso próprio Código de Processo Civil, o próprio Código de Ética da OAB, eles dizem que é função do advogado estimular a resolução consensual desses conflitos. Então, se faz muito importante a escuta ativa, você realmente está aberto para escutar o problema do seu cliente e aí sim compreender toda a dor que ele traz, porque toda raiva esconde uma dor, né? Então é super importante a gente ter esse olhar atento. A questão da empatia também, de se colocar no lugar do outro, para que a gente possa compreender da forma como ele vê e está tratando aquela situação. Então, assim, não é à toa que a gente escolheu o nome do livro, Direito Sistêmico, Despertar para uma Nova Consciência Jurídica. Realmente, o nosso intuito foi provocar essa reflexão nos nossos colegas e mostrar que sim, que é possível a gente fazer diferente. Esse encontro dessas 8 advogadas não foi à toa. Realmente, somos profissionais que pensamos diferente e que temos esse propósito de plantar, né? E nós vibramos a cada sementinha plantada. É muito bom ver a evolução, é muito bom ver o crescimento do movimento sistêmico. A gente fica muito honrado. Eu falo em meu nome, mas também falo em nome das meninas, porque a gente realmente fica muito feliz com as nossas conquistas e com as conquistas do movimento. É importante ter pessoas na sociedade, na nossa vida, que se preocupe com aquelas pessoas que não têm as nossas condições. Porque nós somos privilegiados, né? Em ter uma condição de fazer um curso, de estudar, né? Vocês de serem advogadas e desenvolver o direito sistêmico aqui em Fortaleza, no Brasil, e vocês vão estar desenvolvendo com certeza no mundo. Quem foi a primeira que teve essa ideia? Foi meio que conjuntamente, porque o nosso grupo, ele se formou dentro do grupo da formação, porque a gente tinha que se dividir para estudar os assuntos da própria constelação da formação. E aí, quando a gente começou a estudar mais profundamente, começamos a fazer tipo relatório, aí a gente poderia aproveitar esses relatórios para download, para compartilhar com outras pessoas, né? Eu estou falando do Teta Healer, download. Exatamente. Aí a gente foi conversando, e aí todas toparam e a gente foi construindo, e por isso que eu digo, esse livro foi construído mesmo pelas 8, porque foram os relatórios que a gente estudava isso, estudava as leis do BEST, como era que isso poderia ser aplicado no direito, a gente sempre pensava a constelação para o direito. E aí foi a ideia de ter o livro, de construir o livro e compartilhar para que outras pessoas que tenham essa ideia saibam que isso existe, né? E aí a ideia principal foi essa, foi de compartilhar esse nosso estudo que a gente tinha no mini grupo. Então, nada melhor do que compilar tudo isso, e é uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta de trabalho. Vocês vão poder observar que a gente trouxe também as experiências que estão acontecendo no Brasil, porque a gente também queria saber como estava acontecendo isso fora daqui. Porque no Ceará, a gente, inclusive, é voluntária do programa Olhares e Fazeres, então a gente está sempre participando de todas as vivências, tendo o feedback das pessoas que participam. Mas existem muitos projetos lindos acontecendo, inclusive a própria Luciana e o juiz Cláudio Lopes, que participaram da nossa formação. Eles têm um trabalho muito bonito que acontece em Alagoas. Um abraço para o Claudinho lá em Alagoas, para a Luciana Psicóloga lá em Alagoas. Sim. Gente muito boa. Sim. Os dois, o casal, gente boa. Verdade. Mas não são casal não, são amigos, viu? E o que nos mostra que não só o advogado, é como as meninas falaram, realmente qualquer operador do direito, ele pode ter acesso a esse conhecimento, que é de verdade transformador e libertador. Lembrando também que o Dr. Cláudio e a Luciana, eles que escreveram o prefácio do nosso livro. Foi? Então, é muita gratidão que nós temos por eles. É uma honra. E também eu quero aproveitar o momento para agradecer ao Guiteste, que nos momentos que a gente se encontrava, ele também teve participação e foi fundamental nesse momento. Além dos nossos mestres já da formação, das 8 autoras, Dr. Cláudio e da Luciana, o Guiteste também foi fundamental. O Gui é outro mestre altamente amoroso. O Guiteste eu gosto muito dele, outro mestre altamente amoroso. Que passa didático, eu tive com ele essa semana, e é uma pessoa muito didática, né? Então... Ele faz muita diferença, ele faz a diferença realmente no programa também.
né? E uma coisa que ele nos ensinou, né, a formação nos trouxe, mas sempre que eu lembro dessa frase que a Raquel comentou, do sentir, eu lembro dele. Porque pra gente do direito, sentir é meio que proibido. Não, você tem que fazer o que a lei está mandando, o que o seu cliente quer, né? Mas nem sempre o que o cliente quer é o melhor para ele. Então, o direito sistêmico, a visão sistêmica, a abordagem sistêmica, o maior ganho para o cliente que procura essa visão no advogado, essa visão no sistema de justiça, é compreender que ele vai ser visto de uma forma ampla. Sabe, Salim? Isso é o que traz o maior resultado. A conciliação, os acordos, o acesso à justiça, eu creio que seja a consequência. Mas a principal o principal benefício desse movimento dentro do direito é olhar para o cliente, é olhar para aquela pessoa que está buscando aquele sistema porque ela não soube resolver o conflito dela. Por quê? Porque ela está dentro do conflito olhando para a ponta do iceberg e esquece tudo aquilo que é o conflito, né? Então, a constelação, a abordagem sistêmica, ela proporciona ao profissional do direito, seja ele o advogado, o juiz, o promotor, o defensor, a pessoa que atende no balcão, na secretaria, um olhar para aquele indivíduo como um ser completo, em todas as dimensões que nos são inerentes. Então, o direito sistêmico, esse movimento, ele é muito mais amplo do que um simples bater meta do CNJ, falando em números, né? Mas falando em pessoas, que aquele conflito resolvido com essa abordagem, a probabilidade dele ter uma reincidência, como a gente já percebe isso com os números que estão saindo dos relatórios, as estatísticas que a gente está tendo acesso, inclusive no livro tem algumas dessas estatísticas, mas elas estão sempre crescentes, ainda bem que mostra que está dando certo, é que quando a pessoa é vista como um todo e ela enxerga a real demanda daquele conflito, ela pode não mais acessar a justiça para resolver, mas pode compreender e procurar olhar para aquela pessoa que ela está no embate e tentar resolver de uma forma mais pacífica, né? No fundo, o movimento sistêmico, o direito sistêmico, ele é isso, é a pacificação. Salim, assim, mas a gente faz questão sempre de ressaltar que o advogado, ele vai continuar sendo advogado, né? O que nos transforma como profissionais é realmente essa questão humana. É uma justiça humanizada. O próprio acordo também é uma consequência, né? Porque se nós utilizamos a abordagem sistêmica e já conseguimos fazer com que as partes dialoguem, isso para nós já é uma conquista. Não necessariamente vai haver um acordo, né? Mas vai facilitar, vai permitir, vai possibilitar que as partes se olhem novamente, porque essa é a realidade. Nós sabemos que em muitas audiências, muitas vezes as partes não querem nem se fazer presentes no mesmo local. Então, o direito sistêmico, a constelação vem para o judiciário para facilitar. Porque o que é, se a gente para pensar, o que é que a gente faz? A gente traz o nosso conflito e entrega para um terceiro para que ele possa resolver. E aí vem a abordagem sistêmica para o judiciário, possibilitando que nós possamos nos empoderar e assim olhar para o nosso conflito de uma forma diferente, conscientes do que nós verdadeiramente queremos. Então, assim, é bem importante ressaltar, porque muitas pessoas criticam o uso da constelação no judiciário. E por isso se faz realmente importante a gente destacar que nós continuamos sendo advogados. E no caso, o promotor, o mediador, o juiz, nós continuamos como operadores do direito. Não há interferência. Tanto é que quando a gente se utiliza da constelação e se observa que, porque nem sempre você vai estar preparado, né, para olhar. Acima de tudo é preciso coragem. Então, assim, se a gente percebe que ali trouxe realmente um resultado que a parte não esperava, nós fazemos esse aconselhamento, nós indicamos que ela procure um profissional especializado, né, para que ele possa, a partir dali, tratar e olhar especificamente para aquela questão. Inclusive, complementando o que a Raquel trouxe, eu acredito muito que é um caminho sem volta.
jamais o judiciário vai ter como voltar a ter aquela mente tão cartesiana que ela já teve. Certeza. E também, conforme ela disse, é muito importante que cada profissional tenha o seu local definido, o seu lugar definido, o advogado como advogado, o promotor como promotor. E caso um cliente necessite de um atendimento mais aprofundado, que ele busque um terapeuta realmente, porque caso o advogado também não se respeite e ele assuma um local de terapeuta, a profissão acaba ficando muito pesada para ele. E se ele não tiver o cuidado devido, ele pode acabar se emaranhando também nas questões do cliente. Então, quando o advogado consegue ficar no seu lugar de advogado, mas com essa abordagem, essa visão sistêmica, a gente pode seguir a nossa profissão com muita leveza. E com o fluxo também maravilhoso. Aqui, ó. Feito com muito carinho para poder estudar. É o primeiro livro feito no Ceará e tem em outro canto? No sul já tem. Certeza? Tu viu? Tem. Tu viu? Tem. Tô brincando. É o primeiro no Ceará, tá certo? Tem outro no sul, tem da Patrícia, da Serabim, né? Da Márcia Serabim. Massarubi, né? Isso. Que eu tive lá na Federação da Indústria com a Ana Tarna lá, com ela, né? E o livro dela é muito bom, né? São 2 livros que ela escreveu, né? Então, estudar, isso aqui é uma pérola, você estudar, entender o que é a questão sistêmica, entender a si mesmo, você olhar para dentro do seu conflito, não ter medo de olhar o que você fez, não ter medo de entender o porquê aquilo aconteceu. Então, isso aqui é uma obra-prima, né, no estado do Ceará. Salim, vale ressaltar que... A juíza vai falar. Que a constelação dentro do direito, ela é uma abordagem, como a gente costuma chamar sistêmica, que ela é uma ferramenta. Então, a constelação dentro do judiciário, ela não está para tomar o lugar do mediador, né? Não está para tomar o lugar de nenhum profissional que já está lá dentro. Então, a constelação, a abordagem sistêmica, ela não é a mediação, ela não é conciliação, ela não é para fazer acordo. O principal objetivo é o que a gente já falou aqui, e a Raquel falou muito bem da humanização, a Raquel Lohane, ela lembrou dessa questão da humanização, que é o quê? Você olhar aquele indivíduo não como um número, que foi o que a gente está batendo sempre nessa tecla. A constelação, ela é uma ferramenta, como a justiça restaurativa é uma ferramenta, como a comunicação não violenta é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta que o profissional tem à disposição para olhar para os conflitos, para os litígios. E o advogado utiliza essa ferramenta e não deixa de ser advogado, não deixa de ter os seus litígios, não deixa de ir para o tribunal. Não é que o advogado, que é sistêmico, ele abre mão do litígio, mas ele vai ter um novo olhar e vai, no seu atendimento, na forma como ele trata o cliente, na forma como ele trata o outro advogado, a forma como ele trata o juiz, ou seja, todos os entes que estão ali naquela bancada, na tratativa desse conflito, vai se olhar de uma outra forma, olhando para as leis do amor, as leis sistêmicas. Então, as ordens do amor de Bert Hellinger. Essa ordem, né? Que o amor sem ordem, ele fica adoecido. Então, é isso. Não é que porque às vezes a gente tende a olhar para a constelação como a resolução de tudo, como a moda da constelação vai resolver todos os conflitos. Não é bem assim. Mas é uma ferramenta. E que bom que ela iniciou no judiciário. E vale ressaltar, começou com o juiz, então veio de lá para cá. Os advogados estão abrangendo, estão entrando com essa força, mas começou lá. Isso é muito digno, porque muitas vezes o movimento começa externo para entrar no judiciário, tem uma resistência muito grande. E já começou no judiciário. Então, isso traz um respaldo muito grande para a tratativa do direito sistêmico. O que essas nobres causídicas fizeram aqui, escrever, teu trabalho de escrever, para que as pessoas possam estudar, para que os advogados possam estudar, para que a sociedade possa entender, para que os próprios juízes que ainda não são consteladores sistêmicos possam ler e entender como resolver, como isso está funcionando na justiça, né? Sim, inclusive o movimento está crescendo, viu, Salim? Já existem aproximadamente 25 comissões de direito sistêmico. 25 estados. Ceará, aqui no Ceará, 25 estados? Estados. 25 estados. Não, 25 comissões, na verdade. Certo. Porque tem estados que, como são estados grandes, têm as subseções e eles têm também as suas comissões. Mas aqui no Ceará, a gente só tem Juazeiro do Norte. Certo. Mas quem sabe,
em breve o Erinaldo nos dá uma força e aí a gente consegue. Com certeza, nosso presidente, meu amigo Erinaldo, né? Sim. Gosto muito dele. Um abraço, Erinaldo Dantas, parabéns pela vitória, né? E ele vai ter um olhar novo, como a Raquel falou, um olhar estudo. Erinaldo, comprar o livro, lê o livro, viu? É amarelinho, É viu? amarelinho, ó. É a cor da prosperidade, viu, Erinaldo? Aqui, ó. Perfeito. Parabéns a vocês. Então, vou dizer, vocês não são só consteladoras familiares da alma, né? Consteladoras sistêmicas, né? Não são só advogadas, né, sistêmicas, não estudaram só... São cientistas. Cientistas sistêmicas. Porque fazer tudo isso que elas fizeram, nós só temos... Faço parte também da sociedade, a sociedade e os nobres causíticos também acredito, agradecer vocês, ok? Gratidão, muita gratidão. Namastê. Gratidão também. Namastê.